Oyal, 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 oyalcha, oyalcha, oyalcha. Ei, aleluia. E ao Shalom a todos vocês, que o nosso Criador, Abba Kadosh e ao dos Exércitos, venha a lhes dar discernimento, tanto a mim quanto a vocês, né? E que todos sejam abençoados em nome de Yahushua Mashiach, para a honra e glória do nosso amado Abba Kadosh e Al. Hoje nós vamos aqui, irmãos, dar uma sequência no estudo sobre o batismo, né? Que muitos irmãos estão usando passagens isoladas, né, e não usando o contexto para poder afirmar que o batismo é nas águas. Então hoje nós vamos aqui esmiuçar um pouquinho algumas passagens e vamos analisar, tá? Quem quiser ser imergido e batizado nas águas, pode ir. Eu não falei que não tem que fazer. Então, se quiser fazer, faça. Entendeu, irmãos? Porém, eu creio que o batismo, ele veio depois do Pentecostes, o verdadeiro batismo, que é o qual o Paulo usava, e que Pedro, ele disse que não podíamos negar a água do batismo, mas depois ele se arrepende. Ele se arrepende porque ele viu que ele estava indo contra o Criador, e eu vou provar isso para vocês aqui nas Escrituras. Então aqui, ó, 1 Coríntios, para a gente começar o entendimento, capítulo 2, versículo 14. Então vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Ruach Kadosh de Yal, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do mestre, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Yahushua. Então vamos aqui. Olha aqui, ó. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Aí. E eu, irmãos, aqui é o capítulo 3, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, como as coisas espirituais, mas como as carnais. Como a meninos no Mashiach. Com leite vos criei e não com manjar, ou seja, alimento sólido. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, vocês escolhendo partido entre homens? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o mestre deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas o Criador é que deu o discernimento. Então fulano, o irmão, plantou, outro irmão regou, tá certo? Mas isso não quer dizer que devemos segui-los, e sim as palavras do Criador, e estudar por conta própria, para que nós possamos ter o pleno conhecimento, né, da verdade. Ó, pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega. Então, irmãos, né, não podem subjugar a ninguém, porque aqui já está escrito. Aqui está mostrando, irmãos. Aqui, ó, pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Ial, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores em Ial, no Criador. Vós sois lavoura do Criador e edifício de Ial. Entendeu, irmãos? Então aqui, ó, está dizendo, não devemos tomar partido por homem A, homem B. Um exemplo claro é assim. Vamos contar aqui vamos falar uma correlação. Por exemplo, a Igreja Católica, ela nos trouxe a Bíblia. E os protestantes, depois, pegaram a Bíblia e tiraram parte do fermento. Certo?
Isso quer dizer que nós devemos seguir os dogmas da Igreja Católica, porque ela nos trouxe as Escrituras? Então, irmãos, eu creio que não. Eu creio que devemos observar as Escrituras, tirar o fermento velho para ser massa nova, porque não se derrama vinho novo em odre velho. Então, tudo aquilo que já veio da Babilônia, da religião, e ainda continua em muitos, pelo que a gente vê, né? Porque tem irmãos que creem que amaldiçoando os outros, né, está sendo justo, né, e correto, sem estudar as Escrituras, indo por vãs doutrinas de homens, né, irmãos? Por exemplo, pegar uma palavra e falar, mas no grego significa isso, no hebraico é aquilo, no aramaico é aquilo outro. E, sabe, ficar aí com um farisaísmo tremendo, tá? E outra, nicolaíta, não podemos ser nicolaítas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para fulano e para ciclano, tá? Nenhum de nós estamos aqui para isso, e sim para buscar a verdade. Portanto, irmãos, acontece o seguinte: se a Igreja Católica nos trouxe a Bíblia, então ela deveria ser o anjo de Filadélfia, não? Não, tá bom. Então a Igreja Católica nos trouxe a Bíblia, devemos seguir os ensinamentos dela? Os dogmas dela? Ir lá beijar as estátuas, as imagens? Não. Os evangélicos, eles tiraram lá o fermento, parte do fermento, né? Mas eles aí ainda têm suas doutrinas. Devemos seguir? Não. Devemos ir pelas Escrituras. Aí o irmão nos trouxe um nome, né? Que, aliás, estão lutando contra a Babilônia há mais de 15 anos aí. Eu já vi vídeos e vídeos. Se quiser, depois eu mostro aqui para vocês, tá? Devemos seguir o homem e chamá-lo de anjo? Não, porque o anjo, eu já mostrei para vocês que é um dos 7 espíritos de Yahshua, e é o anjo de Filadélfia, ou o anjo de Laodiceia, ou o anjo. Bom, então eu creio que não é porque um irmão nos trouxe o nome é que ele é o anjo de Filadélfia e que está com toda a verdade. Porque se estivesse com toda a verdade, não teria, né, cometido alguns enganos e erros aí que eu creio que não foi propositalmente, né? Foi apenas vamos dizer assim, foi apenas a vontade, né, querendo se sobrepor, né? Então a pessoa às vezes acaba cometendo erros por crer que está com a 100% da verdade, tá? Então beleza, já lemos aqui. Agora vamos passar para a segunda passagem aqui, tá? Vamos esmiuçar. Então tem muitos irmãos que pegam Atos dos Apóstolos, né, capítulo 10 aqui, e pega aquela passagem de Felipe e o eunuco, né, para falar que a imersão nas águas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui é o capítulo 10, tá? Capítulo 10. Então aqui eu vou recomendar que vocês leiam todo o capítulo 10 e todo o capítulo 11, tá? Para entender. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, porque é bem grande, vai levar muito tempo, né? E muitos de nós trabalhamos, não temos tempo para estar vendo o vídeo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Estão usando sempre essa passagem. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Né? Então, aqui os apóstolos, eles viviam assim, vamos dizer, em algumas discussões em relação a essas coisas. Tá bom? Então aqui Pedro está dizendo, aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25. Então está aqui, ó. Versículo 47. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também recebem como nós o Espírito Santo, o Ruach Kadosh? E mandou que fossem batizados em nome do Machia. Então rogaram-lhe que ficasse
com eles por alguns dias. Aqui Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 10. Tá bom? Então muita gente está usando isso aqui para dizer, não, o batismo é por imersão, é nas águas. Não, tudo bem, eu concordo, aqui tá, é o que está mostrando. Mas isso aqui é o que? Atos 10, tá? O que vem primeiro, o 10 ou o 11? Eu acho que o 10 antecipa o 11, não é? Tá bom. Então nós já entendemos que vem 10, aprendemos já a contar, né? 9, 10, 11. Então tá, capítulo 10 ele diz isso, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês que ele, né, acaba voltando atrás. Quer ver aqui, ó? Vou mostrar para vocês que Pedro ele se arrepende por ter ido contra o ensinamento do Mashiach. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. E Pedro mesmo aqui, ó. E quando, Atos 11, ó. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Ruach Kadosh, como também sobre a nós, ao princípio. E lembrei-me do que o Mashiach, quando disse João e Al-Hanan, certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Ruach Kadosh. Portanto, se o Criador lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Mashiach e em Yahshua Mashiach, quem era então eu para que pudesse resistir ao Criador? Isso não é lindo? A gente vê aqui Pedro, né? Ele se arrependendo aqui e mostrando que quem era ele? Quem era Pedro para ir contra o Criador, irmãos? Quem sou eu para ir contra a palavra? Né? Quem é você para ir contra a palavra? Aqui, ó. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, porque havia discussões, e glorificaram ao Criador, dizendo, na verdade, até os gentios deu o Criador o arrependimento para a vida. Aí vão dizer, não, mas e depois ele batizou, cadê? Que ele imergiu na água. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui a história já muda. Entendeu, irmãos? Então qual que antecede? Atos 10 ou Atos 11? Então Pedro, ele estava em dúvidas, porque ele achava que o batismo certamente era por imersão. Mas aqui, irmãos, okay, eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Vamos começar daqui, ó. Atos 11 do 13. Depois vocês leem completo para vocês entenderem o 10 e o 11. E depois vocês podem ler tudo, até o 19. Eu conferi, irmãos, as passagens. Antes de falar aqui para vocês, ó. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, ou seja, palavras, e não imersão. Tu e toda a sua família, o qual te dirá palavras com que te salves, né? Com que você possa se salvar, você e toda a sua casa, sua família. E quando comecei a falar, aqui ó, aqui é Pedro falando, caiu sobre eles o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, isso é, Pentecostes ele está falando, tá bom, irmãos? E lembrei-me do dito do Mashiach, lembrei-me quando o Mashiach me disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Ruach Kadosh, louvado seja Yahweh dos exércitos. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu queria entender se eu estava certo ou se eu estava errado em relação à imersão na água. Então aqui, Pedro mostra o arrependimento dele, porque antes ele tinha falado que era quem podia negar as águas do batismo, e aqui ó, ele se arrependeu. Ó,
Portanto, se o Criador lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido em Yahshua Mashiach, quem era então eu, para que pudesse resistir ao Criador? Ou seja, quem sou eu para contrariar Yahweh? Quem sou eu para contrariar o Criador e a sua palavra? Entende, irmãos? Então eu vejo que é muita arrogância e soberba por parte de muitos irmãos que não querem que suas obras sejam reprovadas, que não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aqui o próprio Pedro mostrando arrependimento, porque ele só acreditava na imersão. E quando foi provado para ele aqui, irmãos, foi provado para eles que não precisa imergir, é através, né, das palavras. Temos que ser lavados na palavra, da água viva que é Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é a palavra viva de Yahweh dos Exércitos, do Criador, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro até aqui, porque o 10 antecede o 11 e não ao contrário. E depois, irmãos, vocês podem pesquisar, vai aí pra frente aí em Atos dos Apóstolos para ver se vocês vão achar mais alguma coisa em relação a isso. Pedro, ele se arrependeu, ele percebeu que estava errado. E ele diz: quem sou eu para contrariar o Criador? Né, irmãos? Quem somos nós para contrariar o Criador? Então vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Tá? Eu fiz uma busca minuciosa em relação a isso, para mostrar aí para vocês que o batismo nas águas já não é mais necessário, e sim na imposição de mãos através do Ruach Kadosh, de Yahshua Mashiach, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, tá? Então vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Então aqui, né, Paulo estava andando pelas regiões ali superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Olha aqui, ó. Atos 19, já passou do 10 há muito tempo. E disse-lhe: recebeste vós o Ruach Kadosh quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos, né, falar que existe um tal de Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, né? Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Qual foi o batismo de vocês? E eles disseram: no batismo de João, de Al-Hanan. Batismo do quê? Do arrependimento, né? Nas águas. Mas Shaul disse: certamente Al-Hanan batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yahshua Mashiach. E os que ouviram foram batizados em nome de Yahshua Mashiach. E impondo-lhes Shaul, as mãos, veio sobre eles o Ruach Kadosh. E falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Entendeu, irmãos? Então aqui, ó. Aí estão falando: não, você está mentindo, porque tem continuação. Aí ele imergiu os caras. Cadê, irmãos? Procura aqui, procura, entendeu? Eu não quero ficar usando o nome do Criador em vão, tá? Eu não uso o nome do Criador em vão. E certamente, se o Criador me mostrou algo, isso significa, irmãos, que todos nós podemos receber algo do Mashiach, todos. Entende? Então todos nós somos anciões, somos presbíteros, todos nós. Entendeu, irmãos? Não deixem que outros subjuguem vocês. Estudem por conta, como eu sempre digo, não creiam em mim. Eu não quero que vocês creiam em mim. Eu quero que vocês creiam naquele, Yahshua Mashiach, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E a ele nós vamos dar conta de tudo, tá bom? Inclusive aí em relação às maldições. Inclusive, irmãos, nós vamos prestar contas em relação a tudo, né? Porque tem muitos caluniadores, né, que vêm me caluniar pelas costas, tá? Ficam falando aí que eu já até roubei dinheiro. Quem me conhece sabe,
principalmente quando eu estive lá no sul, eu gastei uma grana aí, não quero ficar entrando em detalhes, porque eu também, né, não vou falar aqui que eu fiz o certo? Pessoas me caluniando aí, falando mentiras, né? Porque os mentirosos, os caluniadores, eles não vão herdar o reino do Criador, irmãos. Porque os 144 mil, eles são imaculados, eles não mentem, eles não inventam, eles não caluniam as pessoas, entende? Então devemos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Quando a gente vai falar alguma coisa, devemos apresentar uma prova concreta disso, e não por meras especulações. Mas vamos voltar aqui. E irmãos, eu não espero que vocês me deem like, eu não quero ser aplaudido por ninguém, porque a minha obrigação aqui não é aparecer e não é falar de mim, mas sim daquele que está sobre o santuário, daquele que está sobre, assim, aquele que está sentado no trono. Entendeu, irmãos? É ele quem tem que aparecer e não eu. Por isso que eu já não fico mostrando minha cara, porque eu não quero essa vaidade pra mim e não quero massagear o ego de ninguém, né? Fazendo com que vocês também venham a se ensoberbecer. Também não precisa vir ficar me agradecendo, tá? Porque a glória que eu espero, né, é do Pai, né? Eu não quero glórias de homens e não tô aqui pra isso, tá? Então aqui, ó, 1 João 5, né? Então vamos aqui, ó. Vamos começar aqui no alimento sólido, tá? Então todo aquele que crê em Yahshua Mashiach é nascido do Criador. E todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Então todo aquele que ama o Pai ama o Filho, irmãos. Ó, nisto conhecemos que amamos os filhos do Criador, quando amamos ao Criador e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor do Criador, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido do Criador vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ou seja, a Moná. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Yahshua, que crê que Yahshua é filho de Yah. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yahshua Mashiach. Não só por água, mas por água e por sangue. Quem? Yahshua, sumo sacerdote. Nós não seremos sumos sacerdotes, nós seremos sacerdotes. Então tem uma breve distinção aí. E o Espírito é o que testifica, porque o Ruach é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Ruach Kadosh. E esses 3 são um, certo? Então aqui nós devemos analisar bem, porque está em 1 João, tá? Então aqui, ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Ruach Kadosh. E esses 3 são um. Agora vamos ver a comparação. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, que é o Pai, o Ruach; a água, que é a palavra, irmãos. Ó, temos que coligar as coisas. Quem diz que Yahshua não é a palavra, temos que ser lavados na palavra, porque a água é a palavra viva de Yah dos exércitos. E aqui está mostrando bem claro. E o sangue que é o Ruach Kadosh. Então, irmãos, o Pai é o Espírito, a palavra é a água e o Ruach é o sangue do Mashiach, tá? Então é através do Ruach, do batismo no Ruach Kadosh. É o batismo da imposição de mãos aqui, irmãos. E esses 3 concordam num. Agora, se você for interpretar o pé da letra, você vai falar que é a água e o sangue. Então eu vou me banhar com sangue, né? Vou me banhar com água e o Espírito. Onde que você vai achar? Vocês estão entendendo aqui, irmãos?
Então, três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Ruach Kadosh. Então, o Pai e o Filho. A Palavra é o Filho. E aqui embaixo tem o quê? O Espírito. Por quê? Porque Yahweh é o Pai. E o Pai é Espírito. E ele habita em luz inacessível, tá bom? Onde homem nenhum nunca viu. E a Palavra é a água. A Palavra é a água. É o Mashiach. A água é a Palavra do Mashiach. Tá? É o da boa água. Aquele que beber dessa água não voltará a sentir sede. Tá certo? E o Ruach Kadosh, que é o sangue do Mashiach. Então aqui, irmãos, estão em concordância, tá? No céu e na terra. Então a palavra do Criador é a água. Então, por mais que você queira dizer que não, é o que mostra aqui, irmãos, a passagem. Então, nem tudo é ao pé da letra. Por isso que diz que o homem carnal discerne as coisas carnalmente, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Tem que ser através de visão espiritual. Porque se você estiver na carne, irmão, você vai achar que o Macron é o anticristo e que o Papa é o falso profeta. Tá bom, irmãos? Então, aquele que está no espírito não vê mais como os olhos da carne, mas ele testifica em espírito. Então, ó, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Yahweh é maior, porque o testemunho de Yahweh é este, que de seu filho testificou, através de Yahusha. Yahusha é a palavra, irmãos. Olha só que tremendo que é as passagens, quando a gente começa a ler de uma forma linear, e não dessa forma isolada. Pega um trechinho aqui, pega um trechinho ali, né? E vai formando profecias assim. Não funciona assim, irmãos. Tem que ser de forma linear. Quem crê no Filho de Yahweh, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Yahweh não crê, mentiroso é. Mentiroso fez, né? Mentiroso é. Porquanto não creu no testemunho de Yahweh, de seu filho deu. Entendeu, irmãos? Não creu no testemunho de Yahweh, de seu filho deu. Então ele deu o testemunho de seu filho, através de Yahshua Mashiach. E o testemunho é este, que Yahweh nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho do Criador não tem a vida. Agora eu vou parar por aqui, tá, irmãos? É só para que vocês entendessem, né, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a palavra do Criador é a água pura que provém do trono do Criador. E Yahusha é a sua palavra. Então, devemos ser imergidos na palavra, né? Então, quando a gente pega e fica analisando as passagens, não, mas aqui ele está falando é água, nós temos que ser imergido. Aí é com você, irmão. Quer ser imergido? Vai, seja imergido. Eu já peguei, ó, João Batista e Al-Hanan, como eu mostrei para vocês. Pedro se arrependeu do que falou, tá bom? E Paulo fazendo com imposição de mãos o batismo no Ruach Kadosh. Entendeu, irmãos? Então, bom, fica ao critério de cada um discernir, tá? Você quer ser imergido? Vai, seja imergido. Agora, eu creio que todos que fomos imergidos devemos ter as mãos impostas sobre nós, né, para que venha o Ruach Kadosh. Tem que ser chamado o Ruach Kadosh através da invocação do nome do Pai, nome do Filho, né? E invocar o Ruach Kadosh para que ele venha a... Então, irmãos, devemos invocar, né, para que o Ruach Kadosh venha até nós. Ok? Então, eu não estou aqui para ir contra o ensinamento de irmão de ninguém. Né? O negócio é que eu estou mostrando o que eu estou vendo aqui. Queira você concordar ou não, a palavra do Criador é uma só. E ela não faz curva. Tá certo? Então, não adianta você querer usar as passagens que fala de Yahusha, porque Yahusha é o sumo sacerdote. Ele cumpriu toda a lei, ele guarda a lei em si. E nós temos que obedecer a lei dele. Entendeu, irmãos? Então a Tevilá, ela já existia antes no Antigo Testamento.
E ele disse, o João Batista disse que ele batizaria com fogo, igual o apóstolo Shaul disse, igual Pedro quando se arrependeu, em Atos 11. Ele diz, quem sou eu para ir contra o Criador? Quem sou eu? Então aqui, ó, Êxodo 29, vamos ver a consagração dos sacerdotes, ó. Será assim a cerimônia de consagração de Arão e de seus filhos. Como sacerdotes, tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito. Entendendo, irmãos, que as coisas antigas do Velho Testamento são sombras das coisas que haveria de vir, tá? Então aqui nós estamos buscando uma consagração de sacerdócio, porque vós sois, como a 1 Pedro, né, que diz, vós sois sacerdotes, é linhagem real, né, sacerdote e tudo mais. Então aqui a consagração dos sacerdotes, ó. Será assim a cerimônia de consagração de Arão e de seus filhos, como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, assim como pão sem fermento. Olha, tá vendo a correlação do sacerdote com pão sem fermento? Ó? E bolos de farinha também sem fermento, amassados com azeite, com espírito, irmãos. E bolachas feitas igualmente sem fermento, untadas de azeite. O azeite é o espírito, tá? Usarás farinha de trigo fina. Tá bom, irmãos? Farinha de trigo fina são as pessoas, irmãos, que elas não estão pegadas, né, à carne, porque o pão da preposição, que eu mostrei para vocês, que simboliza os 144 mil, eles eram peneirados e peneirados, irmãos. Para quê? Para chegar a ter uma visão espiritual das coisas, e não uma visão carnalística, a visão carnal das coisas. Olhar para a geopolítica, olhar para esse mundo daqui e achar que é isso mesmo. Não, 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 não. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ó. Então continuando, porás o pão num cesto e o trarás com o novilho, e os 2 carneiros até a entrada da tenda do encontro. Aí lavarás com água a Arão e os seus filhos. Depois vestirás a túnica. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Aí lavarás com água a Arão e os seus filhos. A água aqui, irmãos, significa a palavra do Criador. Devemos ser lavados em sua palavra, né? E não na água. Por isso que temos que estudar diariamente e continuar sempre buscando, né? Sempre buscando, e para tirar todo o fermento, né? O fermento, irmão, significa todas as coisas desse mundo, tá? Capa babilônica, tudo desse mundo aqui, irmão, porque tudo vem da Babilônia. E você vai acreditar em geopolítica? Faça-me um favor, a geopolítica tá aí para enganar a gente, né? Então Macron, Papa, tudo isso daí, eles estão no espírito mesmo ali do antimachia, né? Mas isso não quer dizer que eles são. Como eu disse no vídeo anterior, que o Macron, ele pode até simbolizar o cavalo branco, né? Que é aquele que vem trazendo a falsa paz, mas logo em seguida já vem guerra, né? Ou até o Jared Kushner pode ser o cavalo branco. Então o cavalo branco é uma pessoa. Após os 3 anos e meio, irmãos, aí vem os 3 espíritos imundos, né? Que é o assolador. Ele virá nas asas das abominações. Então ele virá nos céus. Está escrito na asa das abominações, certo? Então ele virá certamente dos céus. Então aqui, né? A água simboliza a palavra. Então Arão e seus filhos são lavados na água, que é a palavra do Criador. Então aqui, irmãos, ó, mostrando para vocês, ó. Aí lavarás com água a Arão e seus filhos. A água é a palavra. Vocês mesmos viram lá em 1 João. Não é água literalmente, né? A água é a palavra, sim, irmãos. Quer dizer que a água não é a palavra? Tá muito enganado. Ó, depois vestirás a túnica, a Arão e o manto. Por-lhe-ás o éfode e o peitoral com o cinto. Colocarás na sua cabeça o turbante com a placa sagrada. Nossa, eu lembrei de Efésios 6, né? Muito tremendo, ó, sobre a armadura de Yau. Aqui, ó, com a placa sagrada em ouro. Depois pegarás no óleo de unção e verterás sobre sua cabeça. Aqui, irmãos, sobre a imposição de mãos. Tá bom? Quem quiser fazer a imersão na água, faça. Mas desde que você também faça impondo as mãos, né? Sobre a cabeça da pessoa e chamando o Ruach Kadosh, tá certo? Então aqui, ó, da unção, e verterá sobre a sua cabeça. Seguidamente porás aos filhos as túnicas,
com os cintos entrelaçados e colocarás os turbantes nas suas cabeças. Deste modo lhes darás plena autoridade, e o sacerdócio lhes pertencerá por direito perpétuo. Entendeu, irmãos? Então aqui nós estamos buscando a unção do sacerdócio, né? A unção como sacerdotes, que nós temos que ser como sacerdotes para sermos escolhidos dentre as nações como 144 mil. Então devemos buscar as coisas espirituais e discerni-las de forma espiritual e não carnal. Então é aí onde muitos enfiam os pés pelas mãos, né? Tá bom? Então aqui, ó, cadê? Ué. Bom, não tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A passagem. Aqui, irmãos, a Tevilá, o batismo. Então, acontece que eu já mostrei para vocês, né, que existiam 3 tipos de batismo Tevilá. Um de arrependimento, que é no caso de João Batista, nas águas. A Tevilá de consagração, né? Tevilá de consagração, vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeira Tevilá, tá vendo a bolinha laranja aí, ó? Então segue ela. Primeira Tevilá de arrependimento, tá bom? Então essa daqui é da lei também. Então a Tevilá de arrependimento, irmãos, era para que as pessoas se arrependessem, né? De João. Tevilá de consagração, é o batismo no fogo, no espírito de Yahshua. E a Tevilá de purificação. Eu até creio que aqui seja batismo no Ruach, né? Consagração é o batismo no Ruach. O batismo de purificação, esse será na tribulação, irmãos, tá bom? Porque serão purificados, né? Com o fogo, como está descrito em diversas passagens, né? Que o Criador os purificará como purifica o fogo. Então, irmãos, aqui consagração. Esse de arrependimento foi para Yahshua, tá? Foi ali para os discípulos, para os judeus no caso, né? Que era o batismo de arrependimento. Se a pessoa ela tava no engano, tava na religião, tudo bem. Quer fazer na água, faça. Eu não estou impedindo ninguém. Mas aí vem a Tevilá de consagração, que foi substituída pelo Ruach Kadosh. E a Tevilá de purificação, que será ali na tribulação, né? Que o Yahweh os fará passar pelo fogo, vai provar como se prova o ouro, né? Como em diversas passagens ele diz. Então, irmãos, aqui nós podemos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, primeira Tevilá de arrependimento, praticada por João, o imersor, que estava preparando o povo para a primeira vinda de Yahshua, como Ben Yosef, né, filho de José, ou Yosef, aquele que veio para ser a luz para as nações, tá bom? Então, se vocês quiserem depois ler, né, esse material aqui, aí eu vou mostrar já para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Revelações Bíblicas do original.blogspot.com, tá bom? Mas aí vocês têm que juntar com outras passagens e aí vocês têm que ir analisando por si próprio, ó. Então aqui, ó, segundo Tevilá de consagração, aplicada a Arão e seus filhos, consagrando-os para o ministério, antes que vestissem as vestes sagradas e recebessem o óleo da santa unção. Aqui está falando que tiveram que ser imersos na água. Não, aquela passagem não fala sobre imersão, fala serem lavados, né? E a
vocês podem ver que é do Antigo Testamento mesmo, né? Tá bom? Porque a água é a palavra do Criador. Então aqui, ó, então Moisés fez chegar Arão e os filhos e os lavou com água, Levítico 8:6. Tá bom? Mas não fala assim realmente em imersão para os nossos dias de hoje, porque essa atividade de consagração é o Ruach Kadosh, é o batismo no Espírito, tá? No Ruach Kadosh, para que vocês entendam. E aqui a atividade de purificação, aplicada às mulheres judias todo mês, depois do seu período menstrual ou após o parto. Quem é que vai dar a luz em Apocalipse 12? A mulher dará a luz, tá? E depois a mulher vai para o deserto. Aí vem a purificação. A purificação, irmãos, vão ser provados no fogo, tribulação, tá? Antes do milênio. Então existem 3 tipos de batismo. Então não quer dizer que esses batismos tem que ser todos imersos na água. Na tribulação as pessoas vão ficar lá se imergindo na água. Claro que não, irmãos. Depois da tribulação vai vir, vai descer o fogo do Criador, o fogo consumidor. Ele diz, a minha palavra não é como fogo que esmiuça a pedra. Entendeu, irmãos? Aqui, ó. Os homens também eram imergidos no mikvê antes do Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão. E muitas outras situações, né? Então aqui no Yom Kippur, o dia do perdão, vai anteceder, né? Com o quê? Com fogo caindo do céu, tá bom? Onde o Ial vai purificar os seus filhos no fogo, vai ser o dia do perdão de Ial. Tá certo? Mas aqui tem muito mais a ver com as mulheres judias, com a igreja de Apocalipse 12, né? Porque depois que ela dava o parto, ela era purificada, ela tinha que ser purificada depois que dava o parto. Então a igreja está grávida do grupo de vencedores. Os grupos de vencedores nascem, né? É arrebatado direto para o trono e a igreja ela vai ser purificada. Purificada, vocês estão vendo? Então nós temos que comparar e prestar atenção nessas coisas, né? Até se a gente for parar para analisar, né? O pessoal ali que saiu do Egito, eles passaram e foram batizados na água e na nuvem, né? Tá certo? No mar e na nuvem. E depois os sacerdotes eram ungidos. Eles eram ungidos, lavados e ungidos. Mas lavados quer dizer o quê? Lavados na água, na palavra do Criador, e ungidos através do Ruach Kadosh, para serem sacerdotes. E aqui a mulher, ó, a atividade de purificação aqui, se aplica. Então tudo é sombra do que haveria de vir, irmãos. Não quer dizer que, porque João batizava na água, nós temos que ser batizados. Eu mostrei para vocês ali, Pedro mesmo se arrependeu e disse, quem sou eu para contrariar o Ial? Quem sou eu para contrariar o Criador? Entendeu? Agora fica ao critério de vocês. Querem ser imersos na água? Ok. Tá bom? Eu só estou aqui mostrando e avisando para vocês a realidade, tá? Bom, e cada um deve buscar por si próprio, né? Não creiam nas minhas palavras, porque eu não sou pastor de ninguém, eu não estou aqui para doutrinar vocês. Eu estou aqui, entendeu? Para orientar vocês. Então eu já mostrei e provei para vocês que o batismo é no Ruach Kadosh. É no Espírito, é no Ruach Kadosh. O batismo com fogo é na purificação. Então o fogo vai vir na tribulação para purificar a igreja, irmãos. Vão ser provados no fogo, como se prova o ouro. Tá bom? Agora fica a escolha de cada um de vocês, tá bom? Então que Yahushua Mashiach abençoe a cada um de vocês, né? No bendito nome de Yahushua Mashiach, que Yahweh vos conceda discernimento espiritual, para que possais discernir as coisas espirituais com os olhos do Ruach Kadosh, tá bom? Louvado seja Yahweh dos exércitos por isso. Até mais, tchau, tchau.